Olá, meus amigos, e tudo bem com vocês? Todo mundo na paz? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. Aqui pra mim é uma boa noite. Pra você aí for dia ou for tarde, uma boa tarde, um bom dia. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um e possa estar nos dando força e coragem, né? Para as batalhas do dia a dia. Amigos, hoje eu queria falar sobre um assunto que é um assunto que ninguém gosta muito de comentar. Eu digo no nosso meio religioso. Hoje eu não vou falar de moto. Hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus. Existe um assunto que ele gera bastante polêmica no nosso meio. E como vocês viram aí no título, é sobre o dízimo. O dízimo que hoje se desvirtuou, né, da sua função real, que perdeu o seu foco dentro das igrejas, dentro dos templos, e hoje não tem mais nada a ver com para o qual o sentido ele foi criado. E hoje temos uma dificuldade muito grande da parte dos líderes e dos pastores falar sobre isso para os fiéis, que na maioria das vezes entendem pouco sobre o assunto. Porque para você ter uma noção clara sobre esse assunto, você vai ter que estudar a Bíblia inteira, não apenas uma parte. E o triste dessa história é que uma boa parte dos pregadores, ou a sua maioria, cita apenas um texto de Malaquias para você dizimar, para você ser induzido à prática do dízimo. Eu acho triste que os pastores, os pregadores, os missionários, seja qual for o líder espiritual, eu acho triste o líder espiritual que não instrui a pessoa a palavra verdadeira, pois Jesus veio nos instruir a viver verdadeiramente a palavra de Deus. Então, eu acho triste isso. Não sei porquê, muitos por falta de... Aliás, eu sei porquê. Muitos por falta de caráter mesmo, falta de um bom senso, e muitos por falta de entendimento, pois muitos pastores eu entendo que são antigos, né? Aprenderam as tradições e buscam pouco compreender em aprofundar a palavra de Deus, às vezes por falta de tempo. Eu entendo, sim, não julgo, mas é necessário que ele vai se aprofundando na palavra de Deus, assim como nós, que não somos líderes até então, a nos aprofundarmos na palavra de Deus, pois é chegado um tempo que é necessário a gente defender a palavra de Deus com o que for possível, mas sempre pautado nos argumentos da palavra, né? E eu queria, falando desse assunto, eu queria deixar alguns pontos aqui que é bastante interessante. Primeiro, eu vou te perguntar: o que você acha do dízimo? Você acha, como muitos pastores falam, você acha que o dízimo é um mandamento de Deus? É uma obrigação cristã? Você acha que o dízimo é uma coisa que te separa de Deus, caso você não dê, ou que te aproxime de Deus, caso você dê? E aí, o que você me diz? Se você é um defensor do Evangelho, defensor da Palavra de Deus, tenho certeza que você já tem a resposta. Mas se você vive por tradições
Eu tenho certeza que você também tem a resposta, mas não a resposta que você estudou na Palavra de Deus. Pois você deve ter feito algum curso, sim, um curso de teologia para ser um líder, às vezes, mas você veio trazendo a tradição da doutrina, dos pastores, dos líderes, dos mestres, mas nunca quis se aprofundar sobre esse assunto. E aqui agora nós vamos nos aprofundar nele, pois é chegado um tempo que não podemos mais deixar as pessoas serem enganadas do evangelho verdadeiro. Esse evangelho ele vai ter que ser defendido de alguma forma ou de outra. Custe o que custar, a palavra de Deus verdadeira vai ter que ser pregada na terra. E nós estamos aqui para isso. Eu queria comentar primeiro sobre um ocorrido que fala de uma situação que aconteceu, que muitos sabem, muitos têm entendimento disso, está lá em Mateus, uma situação que aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi para Cafarnaum, e Jesus já adentrado dentro da casa, né? Pedro do lado de fora, indo para adentrar dentro da casa também, e chegou uma pessoa para falar com Pedro. Eu vou lá no versículo agora. Deixa eu procurar aqui. É Mateus, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Mateus tem. Aqui eu sempre marco. E minha Bíblia é toda rabiscada. Mateus 17, capítulo 17, versículo 24 em diante. Que diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Aí vamos lá, irmãos. Aqui, esses cobradores de imposto das 2 dracmas, eles cobravam um imposto ao templo. Eu quero que os irmãos entendam e tenham a sabedoria vinda do céu para ninguém iludi-los. Aqui a palavra de Deus diz que os cobradores vinham cobrar esse imposto de 2 dracmas ao templo. Então, este era o imposto do templo. Então, este era o dízimo. Inclusive, quando Pedro vai lá e diz: Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu: Logo então, os filhos livres dessa obrigação, logo estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu. Aqui eu não precisaria falar mais nada, meus irmãos. Aqui a palavra foi bem certeira. Quando Jesus disse que logo então os filhos estão livres desta obrigação.
mas para que não desse o que falar, Jesus foi e mandou o Pedro ir lá e pegar aquele peixe e tirar aquela moeda lá de dentro, pagar o imposto de Jesus, o dízimo dele e o dízimo de Pedro. Você pode estudar essa história, você pode ir nos textos base, nos textos reais, nos textos em hebraico, no grego. Você vai confirmar que aqui era o dízimo. Aqui os cobradores de impostos do templo cobravam impostos ao templo. Então, isto é sobre o dízimo que Jesus estava dizendo. Mas eu vou me aprofundar mais um pouco. Mas se então Jesus nos tirou essa obrigação, as igrejas vão todas fechar, pois todo mundo vai parar de contribuir na obra, né? Não. Jesus, ele não nos instruiu a parar de contribuir na obra. Ele nos instruiu de que isso não é uma obrigação mais dos filhos. Está na palavra de Deus. Não é a minha boca, é a palavra de Deus. Pois eu defendo a palavra de Deus, pautado na palavra de Deus. E não vou aceitar, jamais, ninguém querer dizer uma coisa que a palavra de Deus não afirma, ou dizer uma coisa que a palavra de Deus não concorda. Doa a quem doer. Se há quem esse doer for a mim, que doa a mim. Mas eu vou falar a verdade. Mas vamos em outro termo mais importante ainda. Assim a gente já aprendeu que Jesus tirou essa obrigação, né? Que estava sobre todos nós. Mas muitos líderes hoje em dia insistem que acho que não tem conhecimento desse texto ou passam por esse texto batido muitas vezes ou interpreta da maneira que querem, né? Porque a teologia hoje infelizmente é doutrinária, então ela vem de doutrina em doutrina e cada um implanta aquilo que quer implantar na cabeça de cada um. Eles não se pautam apenas na palavra de Deus, né? Colocam as suas ideias e os seus achismos em cima do que a palavra diz. E aqui a palavra está como ela é. Mas vamos lá. Dizem que o dízimo é um mandamento de Deus, pois assim colocam mais temor para as pessoas fazerem esse ato de dizimar, pois é um mandamento de Deus, nem Jesus quis quebrar eles, né? Então, assim, infelizmente, estão enganando a Igreja de Cristo, pois quando Moisés colocou essa lei, que não era um mandamento, era uma lei mosaica, essa lei mosaica ela foi feita assim para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, para o apoio ao necessitado, que eram as viúvas, os órfãos, para a manutenção do culto, que era para manter o templo em seu funcionamento, e não era uma prática mensal, ao contrário do que muitos dizem, né? A palavra de Deus lá em Gênesis ela é muito clara, mas ela era uma
a princípio que eu quero dizer ela era uma lei mosaica. Sim, lá daquelas infinidade de leis lá que Jesus veio para abolir elas. E aí, pastor? E aí, líder? Até quando você vai continuar enganando as ovelhas do Cordeiro? As ovelhas do Eterno, do Salvador? Até quando? Por que não falar a verdade? Por que não ensinar a contribuir da maneira correta? Assim como eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Antes da lei mosaica, sim, antes da lei mosaica existia sim o dízimo. Só que ele era o dízimo vindo do coração. Vamos lá. Acho que eu tenho marcado aqui, que eu marquei. Lá em Gênesis 14, versículo 20. Diz assim: Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Aqui Melquisedeque estava abençoando Abraão e dizendo que Deus tinha livrado ele, livrado ele e entregado os inimigos na mão dele. E Abraão, com um voto de amor, de carinho, de gratidão e de felicidade, foi lá e deu o dízimo de tudo que ele tinha. Isso. Ele deu o dízimo, ele fez o dízimo de tudo que ele tinha. Uma única vez. Mas foi uma coisa feita de coração, com amor. Não uma coisa rotineira, mensalmente vinda pelos pastores, colocada assim para você. Você tem que dizimar porque é um mandamento de Deus. É mentira. É mentira. A palavra de Deus não aceita mentira. E você tem que estudar a palavra de Deus para você não ser enganado. E você que é líder tem que estudar a palavra de Deus para não enganar as ovelhas do Cordeiro. Para não ficar falando mentiras. Às vezes você está falando mentira ou enganando. É porque você não tem conhecimento. Deus te perdoa. Agora, se você é um salafrário, se você é um homem que tem falta de caráter, que não tem vergonha e está enganando porque quer, Deus também te perdoa. Arrependa dos seus atos. Mas para com isso. Fala a verdade. Sim, dizimar é um gesto de amor. Mas não vem com essa de que dizimar é um mandamento, não. Dizimar foi uma lei, sim, uma lei mosaica que Moisés fez, mas que se desvirtuou ao longo dos anos, até o ponto que Jesus veio e disse isso. Está lá em Mateus, que os filhos estão desobrigados desse ato, mas que ele iria fazer assim, juntamente com pagar o dele e o do Pedro, para que não se escandalizassem com ele. Mas eu vou além aqui, ó. No mesmo Gênesis, sim, outra pessoa dizimou verdadeiramente, de coração, não através de mentiras contadas a eles, não. Aqui, ó. Aqui em Gênesis 28, capítulo 20 em diante. Quando Jacó colocou a cabecinha na pedra lá e deitou, vocês lembram da história? Não vou contar tudo, mas eu vou ler só aqui, de 20 em diante. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir,
E se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Bonito, né, meu irmão? Um gesto de gratidão, de amor, feito sem lei, ainda não existia a lei mosaica, Moisés ainda não tinha pisado na terra para receber as tábuas dos mandamentos e nem as instruções da lei mosaica. Então, é muito triste, irmãos, é muito triste quando um líder, ou por falta de instrução, ou por falta de caráter mesmo que seja, decide enganar ou decide falar uma coisa sem ter o conhecimento necessário e instrui ou desinstrui as ovelhas do cordeiro, que é o que a gente mais vê hoje em dia, os pastores colocando esse fardo nas costas das pessoas muitas vezes que estão cheias de dívidas, que estão com um nome sujo igual puleiro de galinha, pois tem medo de parar de dizimar para ir lá e limpar o seu nome e ter um nome limpo na praça e ter as pessoas olharem para essa pessoa, olhar para essa mulher, olhar para esse homem e falar, realmente esse homem é um homem de Deus e uma mulher de Deus, pois ele paga as suas contas tudo certinho. Mas não, os pastores instruem as pessoas ir lá e fazer esse mandamento, obedecer esse mandamento, forçando mesmo assim as pessoas a deixarem de andar honestamente e dignamente, honrando o nome de Deus e de Cristo, com as suas coisas andando todas em ordem, para sustentar essa mentira. É triste, mas Deus não ia aceitar isso para sempre, pois Ele é soberano, Ele é tardio em irar-se, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E Ele não suporta ver o sofrimento das suas ovelhas, dos seus filhos. Ele não suporta. E isso já aconteceu por muito tempo. E Ele está levantando homens, profetas, homens de coragem, levitas. Ele está levantando líderes, membros, gente que nem é mesmo cristão, para falar a verdade da sua palavra, que ninguém quis falar até hoje, ninguém quis se aprofundar até hoje. Deus está colocando vinho novo em odres novos, pois esses odres velhos não podem receber vinho novo, infelizmente. Pois se receber, eles vão estourar e vai se perder tanto o odre como o vinho. Mas para você, líder, que sempre ensinou as suas ovelhas, aliás, as ovelhas do cordeiro erroneamente, existe uma esperança. Se arrependa, permita que o Eterno te refaça, trabalhe esse vaso novamente, faça um vaso novo para colocar azeite nele, azeite novo, pois Ele é misericordioso
Quantas e quantas vezes Ele nos perdoa. Mas não fique enganando, não, a igreja não. Seja por falta de entendimento, procure saber, procure estudar mais a palavra de Deus. Não estude com ideologia doutrinária, não. Estuda a palavra de Deus como ela é. Não interessa se você fez um curso de teologia, há quantos e quantos cursos de teologia eu já fiz também. E nem por isso eu deixo de estudar a palavra de Deus. E nem por isso até hoje eu quis me pôr como um líder espiritual. Nem por isso eu quis até hoje me fazer um pastor ou um ministro. Pois nós somos irmãos. A palavra de Deus diz assim: aqui, enquanto vocês estão na terra, não chame ninguém mestre, pois mestre só existe um. Não chame ninguém líder, pois líder só existe um. Não chame ninguém pai, pois pai só temos um. Quando? Até quando vamos suportar a mentira ser espalhada por aí? Não mais. Não mais. Me levanta aqui como uma voz de Deus na terra e sei que Ele tem levantado muitas outras com muita mais capacidade do que eu. Mas nem por isso eu vou ficar calado. Com a pouca capacidade que eu tenho, eu vou defender com unhas e dentes a palavra verdadeira de Deus. Fica na paz, meu irmão. Procure estudar mais a palavra de Deus. Procure se aproximar dele. Somos muito errados, temos feito tantas coisas erradas, falhas. Não deixe de contribuir na obra de Deus não, tá bom? Não deixe de dizimar se você pode. Não é uma obrigação sua mais, tá bom? Mas é justo a gente ser grato a Deus como Abraão foi, como Jacó disse: Pai, Tu tem me dado tanto, se Tu me continuar me mantendo, continuar me abençoando, eu te prometo que tudo que eu tenho, eu lhe devolverei 10% de tudo aquilo. Se você está com condições, tem condições. Se você está livre de dívidas que possam difamar o nome de Deus, vá lá, meu irmão, contribua. A obra de Deus precisa de você. A obra de Deus precisa de nós. Agora, se você está com dívidas, está por aqui tentando pagar essas coisas, limpar o nome na praça, espere um tempo, limpe seu nome, pague suas dívidas, honre a Deus com o seu caráter, com a sua conduta. Aí sim, depois, você honra a Deus com aquilo que você puder sentir no seu coração, com amor. Eu espero ter te ajudado, meu irmão. E te convido, sinceramente, estude a palavra de Deus, busque a Deus, não se afaste dos caminhos dele, não. Eu não sei por onde você anda, eu não sei se você às vezes está afastado, eu não sei se às vezes você é um cristão já de muitas datas, mas que vive na sombra de uma doutrina, de uma denominação. Não faça isso com você não, irmão. Procure viver fielmente na palavra de Deus. Doa quem doer, doa a doutrina que doer, doa a denominação que doer, mas não deixe que doa no coração de Cristo a sua covardia. Fica na paz, tá bom? Fica com Deus. Que o Eterno abençoe sua vida, sua história. Que você possa ser o exemplo, a palavra vivida a
carta de Cristo aqui na Terra. Fica na paz.